Muito engraçado quando a indústria lança jogos parecidos, meio que ao mesmo tempo. Esse ano vai ter 2 que não é ao mesmo tempo, mas é no mesmo ano. Como Assassin's Creed Shadows e Ghost of Tsushima, com histórias muito similares. Mas esse ano saiu 2 jogos ao mesmo tempo que são da mesma temática, mesmo estilo e com ódio a jogos de passado, que é Ninja Gaiden Ragebound, que tá aqui, e Shinobi Art of Vengeance, que tá aqui. Eu joguei os dois e eu posso dizer que um é um dos meus favoritos de 2025 e o outro é o pior jogo que eu joguei em 25. E o pior jogo que eu joguei em 25 é Ninja Gaiden Ragebound. Que é uma pena, né? Porque eu tava muito hypado com ele, quando foi saindo as reviews também eu fui gostando. E aí eu fui pegar ele pra jogar e eu fiquei triste, porque é um jogo que tem ideias muito boas ali, você já percebe isso na primeira, segunda e terceira fase. Só que essas ideias, elas percorrem as mesmas ideias pro resto do jogo inteiro. Então você não tem uma mudança de gameplay ao longo do jogo inteiro, né? Ganha uma adição de uma outra personagem, é, que ela tem um ataque à distância e tudo mais, só que aí vira um shuriken no jogo. Você tem poucos momentos que você controla com ela. É, e eu acho que um jogo que não vai muito além disso, uma grande ode ao passado. Se você pega os Ninja Gaidens antigos, eles são muito similares com esse, em estilo de level design de gameplay. Você tem que decorar a fase, os inimigos tomam hit kill, e é uma grande fase de plataforma que você vai ter que pular na hora certa, no lugar certo, você vai ter que pegar o poder certo para matar o inimigo certo e tudo mais. É tudo uma grande estratégia, né, que você tem que fazer durante a sua run ali da fase. Isso é legal no começo, mas depois você pega a manha, cara. Confesso que vai perdendo um pouco a vibe. Ele é um pouquinho difícil, mas normal, acho que dá pra jogar de boa. E só que é isso, achei uma grande ode ao passado e ele não tenta algo diferente com a IP que ele tem na mão. Acho que foi um potencial desperdiçado, cara. Faz tempo que não tinha um Ninja Gaiden 2D. Teremos Ninja Gaiden 4 agora aí, que é um jogo 3D do Ryu Hayabusa e tudo mais. Aqui acho que a Dotemu tinha um espaço para fazer algo melhor, né? Tinha um espaço para fazer, para usar, né? E não conseguiu. A história é bobinha, a história dos dois jogos é bobinha, tá? É só uma grande desculpa para acontecer o que aconteceu, uma história sobre vingança. Os dois jogos são sobre vingança, por isso que eu falo, os dois jogos são muito parecidos. Mas eu acho que o Ninja Gaiden pecou em pegar uma IP do passado, ter a oportunidade de fazer um jogo 2D dessa IP, que é o que fez Ninja Gaiden ser famoso antigamente, e entregar uma boa história. Entregar uma boa história não, mas entregar uma boa gameplay, um bom jogo. Eu acho que eles entregam um jogo ok, né? Não vão muito além disso. Sinto falta de uma complexidade maior, principalmente no combate. Que é o caso de Shinobi Art of Vengeance. Cara, quando esse jogo saiu, naquele primeiro trailer da SEGA, onde eles mostraram que eles iam revitalizar alguns clássicos, o Shinobi me saltou os olhos desde o começo, sim, porque era o mais diferente. Se você prestar atenção no Street of Rage daquele trailer, vou deixar esse trailer na descrição aqui. O Golden Axe são jogos que estão em 3D, né? Nessa apresentação. Claramente vão mudar a perspectiva, a angulação de câmera para esses dois jogos. Né? Inclusive não tem mais nada sobre eles. Né? O primeiro que a gente tem é sobre o Shinobi, que é totalmente 2D, com uma arte parecida com o Street of Rage 4, inclusive. Cara, muito lindo, muito bonito. E aí quando você joga, é tudo isso que eles venderam nesse micro trailer de 3 segundos, cara. Que loucura, que loucura. Conforme foi saindo mais vídeos sobre Shinobi, eu fui criando mais expectativa. E é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. De novo, como eu falei no Ninja Gaiden, eu já tinha falado do Shinobi. A história é simples, a história é bobinha. Só que, cara, o que esse jogo entrega de complexidade de gameplay é um negócio assustador, cara. Todo momento eles estão te mostrando um poderzinho novo. Você tem ninjutsu, você tem ataque que você segura um botão e aí ativa outro. Aí se você tem um que é um poder que ativa a tela inteira. Você tem um monte de arma que é legal de utilizar e de mudar. Que isso eu nem falei no Ninja Gaiden, né? Eu acho a parte de equipamentos do Ninja Gaiden horrível, horrível, muito mal pensado. E ao contrário, o Shinobi é muito bem pensado ele inteiro. E o lance de ser um Metroidvania, que não é Metroidvania, é uma loucura, cara, uma loucura. Pense que o jogo, pra quem não jogou ainda, é um jogo que cada fase é como se fosse uma micro área de um Metroidvania. Então você vai, passa, vai ter lugar que você vai conseguir acessar, vai ter lugar que você não vai conseguir acessar. E você vai terminar a fase deixando coisas em aberto.
Depois, em outras fases, você vai pegar o item como se fosse um Metroidvania, que você consegue reabrir a porta. Aí você vai voltar para aquelas fases que não, que vai ter inimigos ainda, mas que vai claramente saber que você já passou por ela. Isso é muito interessante o jeito que eles fizeram, porque eu não fico sentindo que eu tô jogando a fase de novo. Inclusive, eu posso entrar em qualquer ponto de fast travel que eu ativei do mapa no jogo. E isso ajuda muito a não ter essa percepção de estar jogando o jogo novo, a fase novamente, né? Então você nunca joga a fase novamente, você vai fazer só o que você tem que fazer e aí você sai dela. Acho que ele poderia ser um Metroidvania, acho, né? Direto ao ponto, né? Mesmo com mapas tão diferentes, porque tem um mapa de dia, tem um mapa na neve, tem um mapa de noite numa festa. E eu acho que isso funcionaria, porque eu já vi Metroidvanias fazendo isso funcionar. Acho que o Hollow Knight é um ótimo exemplo, né? Funciona super bem. Mas não é algo que atrapalha e é algo que te dá uma sensação de que você está jogando uma fase inteira e que deixou coisas em aberto e aí tem boss secreto e tudo mais. Então, mesmo que não seja para mim o ideal para mim seria ser o Metroidvania completo. E eu acho que o Shinobi funcionaria como Metroidvania completo, né? Mas eu acho que eu entendo que eles quiseram dar um sentido de progressão, porque você nunca volta atrás para fazer algo de história. Você volta para pegar itens opcionais. A história sempre caminha para frente. Então eu acho que esse foi o sentido deles não fazerem Metroidvania. E eu acho que não atrapalha a experiência. É um baita jogo. De novo, a gameplay de combate desse jogo é incrível. Incrível, galera. Incrível. Não tem como não curtir o gameplay de combate do Shinobi. Gosto do visual, que é lindíssimo. Gosto da trilha sonora, é muito boa. E gosto de tudo que tem que fazer, pegar nele. Fiz 100%. Fiz o Boss Rush também. Passei de primeira, inclusive. Então, é um jogo que é um novo patamar do 2D beat'em up, né? Porque você tem o 2D como Mario Wonder, que pra mim mudou tudo, que é o 2D de plataforma. Você tem os Metroidvanias que fazem muito sucesso. Hollow Knight, gosto muito do Prince of Persia Lost Crown, para mim é um dos melhores jogos do ano passado, e esnobado no Game Awards. E você tem um estilo novo para mim agora, que é o beat'em up estilo Shinobi, que tem elementos de Metroidvania, tem uma árvore de skills muito refinada, tem muita diversidade de habilidades impressionante que tira da mesmice, e acho que é uma baita evolução ao Street of Rage 4, por exemplo, é, que é um bom jogo, mas que o Shinobi eu me sinto que eu estou jogando algo muito mais completo. Então é um jogo que todo mundo deve jogar, que traz muita modernidade para uma IP que estava esquecida da SEGA, né? Ele até faz odds ao passado, mas ele quer ser muito uma modernização e eu acho que eles acertam em cheio. Então, eu não gostei de Ninja Gaiden Rebound, eu gostei, mas é mediano, né? É o pior jogo que eu joguei de 2025 até o momento. E Shinobi Art of Vengeance é uma obra-prima, cara. Um dos melhores jogos desse ano, com certeza. Vai estar no meu top 5, provavelmente, tá? Tá na frente de Death Stranding 2, por exemplo, tem vídeo aqui no canal. E final do ano eu vou fazer uma lista do top 10 jogos que eu achei, né? Não necessariamente jogos de 2025, sim jogos que eu joguei em 25. Essa é a diferença aqui do Apenas Léo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vocês jogaram os jogos? Se vocês jogaram, comenta aqui, curte aqui, deixa eu saber o que vocês acham de Ninja Gaiden Ragebound e Shinobi Art of Vengeance. Beleza? Não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar com seus amigos, ajuda muito aqui o meu canal, beleza? Valeu, fui!